Olá pessoal, eu me chamo Felipe Porto, aluno da Universidade Federal do Oeste da Bahia, do Centro Multidisciplinar de Campos de Barra. Juntamente com meu colega Caíco Sampaio Feitosa, cursamos agronomia. Vamos apresentar hoje um trabalho na disciplina de agrometeorologia, ministrada pelo professor Dr. Cícero René Almeida Barbosa Júnior. Trabalho esse que tem o tema voltado à agrometeorologia e zoneamento agrícola da cultura do arroz. O arroz, tendo como nome científico Oryza sativa, o Brasil é o maior produtor de arroz da América Latina, ou seja, o arroz tem um segundo maior volume de produção de grãos no mundo, sendo que o Brasil é o nono maior produtor. No Brasil, o arroz irrigado ou de várzea é um sistema mais utilizado, ou seja, é um sistema que acontece da seguinte forma: por inundação, que é um período que a planta não fica sem volume de água em nenhum momento. E o outro sistema também é o sistema de sequeiro, que é conhecido popularmente como terras altas. O ciclo de desenvolvimento desempenha um papel importante na determinação de rendimento da cultura do arroz, ou seja, diversas variáveis meteorológicas exercem influências diretas na cultura. Variáveis essas que são a radiação solar, a precipitação pluvial e principalmente a temperatura. Exigência hídrica, ou seja, a quantidade de água ela varia com o método da irrigação. Como mostrado aqui, temos três métodos. Primeiro, a inundação, como dito anteriormente, a subirrigação e a aspersão. Esses são os três métodos mais utilizados no período do arroz. Ou seja, para cada método existe uma forma de manejo diferente. A fenologia do desenvolvimento do arroz, ou seja, é um ciclo que vai de 3 a 6 meses, que vai do crescimento, a forma de crescimento pode ser dividida em três fases, melhor dizendo, sendo a vegetativa, reprodutiva e a maturação. Ou seja, como mostra na imagem ao lado, iniciando do plantio, que é estágio da plântula, que vai do plantio até o final do perfilhamento, que depois em seguida tem diferenciação floral, ou seja, esse já é o estado vegetativo. E por fim, é o florescimento, que é o estádio que já entra no estádio reprodutivo. Temperatura. Então, vamos falar agora de um quesito muito importante para a cultura do arroz. Ou seja, baixa temperatura durante a fase reprodutiva na região sul, para a cultura do arroz, estiagens ou veranicos na região dos cerrados e emborrachamento num período mais sensível em baixas temperaturas. Ou seja, existem temperaturas ótimas, médias, mínima, máxima e ótima, na verdade. Ou seja, sendo para germinação, a ótima vai de 20 a 35 graus Celsius, para floração, de 30 a 36 graus Celsius, e para maturação, vai de 20 a 25 graus Celsius. É a questão da radiação solar, necessidade de pouca radiação solar no estágio inicial do crescimento, aumento da necessidade com o desenvolvimento. Ou seja, no início do crescimento dessa plântula, a fase de germinação dela, ela não necessita de muita luminosidade. Só que com o passar do tempo, a planta ela vai aumentando a sua retenção de luz. Ou seja, então quanto mais a planta vai desenvolvendo, mais luz ela necessita, se tratando do arroz. Em seguida, temos o sombreamento nas fases reprodutivas de maturação, ou seja, forte influência na produção e redução do enchimento das espiguetas. Como pode acontecer isso? Se tratando, como falamos anteriormente, de temperatura e radiação solar, elas meio que se acoplam, se unem. Porque se não tiver um bom controle, na verdade, uma boa data de plantio para essa cultura, você pode estar tomando prejuízo. Ou seja, por isso que é importante estar consultando técnicos que conhecem a cultura. Porque se não tiver numa época de boa radiação, se não tiver uma época de plantio mesmo, que se tratando do fotoperíodo da planta, tudo isso tem que estar ligado um ao outro. Se não estiver ligado, o produtor acaba tomando um prejuízo na produção final, porque há uma redução do enchimento das espiguetas.
Olá a todos. Dando continuidade aqui ao que o colega Felipe falou, eu, Kaique Sampaio Feitosa, agora eu vou falar um pouco sobre fotoperíodo agora na cultura do arroz. O arroz ela é considerada uma planta de dias curtos. Isso porque o fotoperíodo ótimo para o seu desenvolvimento está entre 9 e 10 horas. Para as principais regiões produtoras, o fotoperíodo ele não chega a ser um fator limitante, como é o caso do Rio Grande do Sul, que tem condições adequadas para a cultura do arroz. Mas fora da época ideal de semeadura, o fotoperíodo ele é um fator limitante. Por isso é importante observar a época ideal da semeadura. E também é importante saber a seleção das cultivares que apresentam o comprimento dos ciclos compatíveis com o fotoperíodo da região, certo? Isso porque há interferência desses processos de fotoperíodo, temperatura, no desenvolvimento da planta, né? Na questão da fotossíntese, na questão dos transportes de carboidratos e toda a outra parte da fisiologia da planta. Agora falando um pouco sobre a época de plantio do arroz, a gente pode estar aqui determinando que para o estado do Rio Grande do Sul, a época de plantio do arroz ela varia de 21 de setembro a 10 de dezembro. Já em Santa Catarina, o período ideal é de 11 de agosto a 10 de janeiro. Tendo em vista saber o zoneamento agrícola de risco climático, né, para determinadas culturas em determinadas regiões, de acordo às questões meteorológicas, a Embrapa ela disponibiliza o aplicativo ZARC para saber o melhor momento para a semeadura da cultura, né? Que isso é um fator bastante importante aí, que é a Embrapa ajudando o produtor rural a saber a época de semeadura para que não ocorra prejuízo. Agora, retratando um pouco sobre zoneamento agrícola, a gente pode perceber que a produção ela está distribuída nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Mato Grosso, né? São as regiões que mais produzem. E o cultivo do arroz praticado na região sul do Brasil, ela contribui em média com 54% da produção nacional. Ou seja, a região sul é a região que mais produz arroz no Brasil. E como a gente pode ver aqui ao lado, a gente tem uma tabela aqui de distribuição de arroz irrigado, né, que são arroz de várzea ou de inundação, e o arroz de terra alta, né, que são arroz de sequeiro. É bastante relevante até ressaltar que em terras altas as raízes elas são longas e espessas. Isso porque elas precisam ir em busca de águas e nutrientes, né? Descer mais em busca de águas e nutrientes. Já no arroz de vaso ou arroz irrigado, as raízes elas são finas e fibrosas. Isso porque elas já têm em todo o seu ciclo de desenvolvimento água ali a todo momento. Então ela não precisa ter um bom desenvolvimento radicular para que ela se desenvolva. Trazendo agora aqui um mapa de zoneamento agrícola, a gente pode perceber que nesse primeiro mapa aqui à esquerda são os períodos favoráveis de semeadura para a cultura do arroz para os distritos e regiões do Rio Grande do Sul, no qual a gente pode ver aí cada região ela tem uma época certa de semeadura, né? Para auxiliar os produtores aí não terem prejuízo. Como a gente pode ver aqui que essa região aqui em cima, destacada de cinza, é até uma região inapta, né, para a cultura do arroz. Isso porque está ligada à questão meteorológica, certo? E já nessa outra tabela, a gente tem o zoneamento de risco climático para o arroz de terras altas, né, para uma cultivar de 135 dias. Então, como a gente pode ver, nessa faixa verde, são regiões de baixo risco, né, climático para o arroz. Então, são regiões que desenvolvem, né, são regiões que têm uma adaptação melhor para o arroz sequeiro, né, que é o arroz de terra alta.
Já essas regiões em vermelho, azul, são regiões de médio risco, né? E já estão ali em confronto com as regiões de alto risco, né? Que é a região da Bahia, Minas Gerais, Sergipe, que são regiões que não produzem arroz. Com isso, com esses mapas que são disponibilizados pela Embrapa, a gente percebe assim que é um instrumento que ajuda o produtor rural a identificar a época de semeadura, a região melhor para se produzir e visando sempre conciliar, né, ajudar o produtor rural. Aqui são nossas referências e muito obrigado.